O decreto de posse de arma, o progresso. Acompanhe nosso canal no Twitter e também no Instagram. Você também pode estar contribuindo com o canal, doando qualquer valor no site Vaquinha, ou também doando através do site Apoia-se. Os links estarão na descrição deste vídeo. O excelentíssimo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, assinou nesta terça-feira, 15 de janeiro, o decreto número 9.685, que flexibiliza a posse de armas de fogo, um anúncio que consolida um dos pilares da campanha durante a corrida à presidência do Brasil. Partindo do decreto atual com a legislação passada, foi possível realizar uma análise ponto a ponto, definindo os critérios. Antes de iniciar qualquer discussão, é muito importante distinguir posse e porte de arma de fogo. A posse de arma de fogo constitui autorização para manter uma arma de fogo em determinado local, seja na residência ou no trabalho. Já o porte de arma constitui de um documento que dá o direito de portar, transportar, comprar, fornecer, emprestar ou manter uma arma ou munições sob sua guarda. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. No decreto de Jair Bolsonaro, o presidente flexibilizou a posse de armas no país. No entanto, não trata do porte de arma. Logo, os critérios para a posse de armas eram respaldados pelo artigo 12 do Decreto número 5.123, de 1º de julho de 2004, assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, e dizia que o interessado em ter a posse deveria: inciso 1, declarar efetiva necessidade; inciso 2, ter no mínimo 25 anos; inciso 3, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identificação pessoal; inciso 4, comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e periodicamente a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Inciso 5. Apresentar documento comprobatório de ocupação lista e de residência certa. Inciso 6. Comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e, periodicamente, a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. E inciso 7. Comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo, fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado. Já com o novo decreto 9.685, além das exigências anteriores neste artigo, foi incluída uma nova regra para casas com crianças e adolescentes, o inciso 8º, na hipótese de residência habitada também por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Em relação ao critério de justificativa para ter armas, o decreto anterior não explicitava o que eram os casos de necessidade para se ter uma arma em casa. No decreto passado, de 2004, o interessado deveria: parágrafo 1º. A declaração de que trata o inciso 1 do caput deverá explicitar os fatos e circunstâncias justificadoras do pedido, que serão examinados pela Polícia Federal, segundo as orientações a serem expedidas pelo Ministério da Justiça. Já o decreto de Bolsonaro traz uma lista de hipóteses que podem ser consideradas como efetiva necessidade e acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º e 10º ao artigo 12. O parágrafo 1º presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade, a que se refere o inciso 1 do caput, a qual será examinada pela Polícia Federal nos termos deste artigo.
O parágrafo 7º, para aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. No inciso 1, agentes públicos, inclusivos inativos, da área de segurança pública, integrante das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, desde que lotados nas unidades de internação a que se refere o inciso 6º do caput do artigo 112 da Lei nº 8.069. Envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente. O inciso 2 fala de militares ativos e inativos. O inciso 3, residentes em área rural. O inciso 4 fala de residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, no ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O inciso 5º fala sobre os titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais. E o 6º, colecionadores, atiradores e caçadores, devidamente registrados no Comando do Exército Brasileiro. E para finalizar o artigo, com os parágrafos que chamam mais a atenção, o parágrafo 8º fala que o disposto no parágrafo 7º se aplica para aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido e não exclui a caracterização da efetiva necessidade, se presentes outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive para aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade superior a esse limite, conforme legislação vigente. A equipe de Bolsonaro foi cirúrgica na elaboração do decreto, pois abrangeu a segurança de agentes de inteligência, no caso, servidores da Agência Brasileira de Inteligência, protegendo-os de serem identificados em sua totalidade. O decreto acrescenta o parágrafo ao artigo 15, sobre o registro de arma para impedir a identificação dos integrantes que pedirem a posse. O novo texto acrescenta um parágrafo único que diz: os dados de que trata o inciso 1 e a linha B do inciso 2 do caput serão substituídos pelo número de matrícula funcional, na hipótese em que o cadastro no SIGMA ou no SINARME estiver relacionado com armas de fogo pertencentes a integrantes da Agência Brasileira de Inteligência. A questão da renovação do certificado de registro de arma era usualmente discutida entre os proprietários que passavam pela burocracia em comprovar todos os trâmites da lei. No decreto passado, o parágrafo 2º dizia que os requisitos de que tratam os incisos 4, 5 e 7 do artigo 12 deverão ser comprovados periodicamente a cada 5 anos, junto à Polícia Federal para fins de renovação do certificado de registro. Com o novo decreto, o tempo é prolongado, mudando o parágrafo 2º, que diz: os requisitos de que tratam os incisos 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 12 deverão ser comprovados periodicamente a cada 10 anos, junto à Polícia Federal para fins de renovação do certificado de registro. Em relação ao uso de armas restritivas, o tempo de renovação era de 3 anos, passando agora para cada 10 anos, através da alteração do parágrafo 3º do artigo 18. O decreto abrangeu o que vinha sendo muito cobrado pelos amantes do esporte de tiro, empresários e caçadores. Foi acrescentado o parágrafo 4º no artigo 30, que trata das agremiações esportivas e empresas de instrução de tiro. No parágrafo 4º, as entidades de tiro desportivo e as empresas de instrução de tiro poderão fornecer a seus associados e clientes, desde que obtida a autorização específica e obedecidas as condições e requisitos estabelecidos em ato do Comando do Exército, munição recarregada para uso exclusivo nas dependências da instituição em provas, cursos e treinamento. A capacitação técnica para o manuseio traz perícia ao atirador, muito essencial para a posse ou porte de armamento. Entretanto, o decreto passado solicitava comprovação de capacidade técnica a cada 2 renovações de registro, o que foi revogado pelo novo decreto.
Como o decreto não abrangeu o porte de arma, o que estava definido no Decreto 5.123 ainda permanece. Ou seja, são beneficiados os integrantes das Forças Armadas, policiais militares, civis e oficiais na ativa, guardas municipais e capitais, ou cidades com mais de 500 mil habitantes, guardas municipais e cidades entre 50 mil e 500 mil quando estão em serviço, promotores e juízes, agentes penitenciários, funcionários de empresa de segurança privada e de transporte de valores ou que precisem de arma para uso profissional. Muitas organizações dos direitos humanos e institutos que ganham incentivos para pesquisa e campanha contra o armamento são críticos fervorosos da flexibilização da posse de arma de fogo. Segundo eles, a liberação tornará mais difícil suprimir a violência e poderá aumentar as altas taxas de brutalidade policial. Uma clara falta de argumento de indivíduos que protegem criminosos e ganham em cima da violência no país. Não vamos voltar para isso, porque a gente sabe que quanto mais arma em circulação, mais morte. Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas e as experiências nacionais e internacionais. Então aqui todo mundo quer a mesma coisa, viver em paz. E para viver em paz, a gente tem que pedir policiamento e prevenção inteligente. Essa lei de 2003, de controle de armas, do Estatuto do Desarmamento, ela trouxe aí muita ferramenta para a polícia. A arma é mais problema do que solução, não tenha dúvida quanto a isso. Em pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz, milhares de boletins de ocorrência de pessoas que ou sofreram um assalto com morte ou foram feridas, constataram o seguinte: quando a pessoa está armada e assaltada, 70% das pessoas tomam tiro. Não necessariamente morre, mas toma tiro. Se não tiver armado, não toma tiro. Nós temos pesquisa feita por um economista do IPEA. Ele fez uma tese de doutorado aqui na USP, em economia, e fez a seguinte constatação: a cada 1% a mais de armas na mão da população, crescem 2% as mortes na população. E tem um detalhe curioso: você imagina quanto custa um revólver 38, que é a arma, não é das mais caras? Custa R$ 4.500. Dá para você comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas. Você vai escolher o quê? Quem mais morre é pobre. Pobre não vai gastar R$ 4.000. Um claro contraste com essa realidade está o Paraguai, que possui uma legislação menos restritiva, muito semelhante à brasileira antes do malfadado Estatuto do Desarmamento, na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Qualquer cidadão paraguaio pode adquirir uma arma de fogo, bastando apresentar cópias de identidade, certidão de antecedentes criminais, uma única emitida pela Polícia Nacional, e realizar um teste técnico de conhecimento básico. Outro grande exemplo é o Uruguai, o país mais armado da América Latina. Hoje, o país que tem a menor taxa de homicídios da América do Sul é o Chile, 2,97, seguido do Uruguai, 7,81, e Paraguai, com 7,98. A resistência em armar a população foi uma forma de monopolizar o uso da força pelo Estado nos governos passados, surrupiando o direito de defesa, da segurança e da vida respaldados na Constituição Federal, um grave sinal de que o Brasil estava se encaminhando para um comunismo letal, aos moldes maduristas e castros. Na loja Área Militar você encontra diversas camisetas com temas variados dos principais acontecimentos militares da história. Além de ajudar o canal, você receberá uma camiseta de extrema qualidade no tecido e na estampa. O link da loja Área Militar está na descrição do vídeo.